A legislação trabalhista de 1943 não mais refletia os anseios sociais e econômicos da sociedade por não abranger os processos produtivos e as diversas formas de trabalho que foram surgindo ao longo do tempo. A Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, também conhecida como a Reforma Trabalhista, veio alterar a consolidação das leis de trabalho, a CLT, trazendo adequações necessárias às relações trabalhistas e, consequentemente, às rotinas diárias de trabalho. As leis trabalhistas passam por relevantes modificações, se amoldando aos avanços tecnológicos e sociais vivenciados no mercado de trabalho. Dentre essas modificações, destacamos a regulamentação do contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente é uma nova modalidade de contratação do trabalhador, no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternâncias de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinadas em horas, dias ou meses, independentemente do tipo da atividade do empregado e do empregador. O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e registrado na carteira de trabalho e na Previdência Social, ainda que previsto no acordo coletivo de trabalho ou em convenção coletiva. E deverá ainda conter a identificação, assinatura e domicílio ou sede de ambas as partes, valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo, nem inferior àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. O local e o prazo para pagamento da remuneração também deverá ser acordado entre as partes. A contribuição previdenciária e o FGTS deverão ser recolhidos mensalmente pela empresa nos termos da lei. As verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho intermitente. No cálculo da média serão considerados apenas os meses durante os quais o empregado tenha recebido parcelas remuneratórias, no intervalo dos últimos 12 meses, ou o período de vigência do contrato de trabalho intermitente, se este for inferior. Para a realização da prestação de serviço, o empregador deverá convocar o empregado com pelo menos 3 dias de antecedência. Já o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumida no silêncio a recusa. Após a aceitação da prestação de serviço, a parte que descumprir sem justo motivo pagará à outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida. O local da prestação de serviço, os turnos, formas e instrumentos para convocação e resposta para prestação de serviço, o formato da reparação na hipótese de cancelamento do serviço poderá ser convencionado livremente pelas partes. O período de inatividade não se considera como tempo de serviço à disposição do empregador e não será remunerado. Caso haja uma remuneração nesse período de inatividade, será descaracterizado o contrato de trabalho intermitente. Assim como para os demais empregados, a cada 12 meses trabalhados, o empregado tem direito de usufruir 1 mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço para o mesmo empregador, podendo inclusive ser convocado para trabalhar para um outro empregador. Cumpre ainda salientar que o empregado poderá dividir esse seu período de férias em 3 períodos distintos. Ao longo deste 1 ano de vigência
O Supremo Tribunal Federal já recebeu 18 ações questionando a reforma trabalhista. Duas das ações diretas de inconstitucionalidade relacionam-se ao trabalho intermitente. São elas a ADI 5950, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, e a ADI 5829, ajuizada pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas. As ações defendem que o contrato intermitente de trabalho é atípico, uma exceção ao contrato formal de trabalho, uma vez que não prevê um horário fixo nem de jornada de trabalho a ser cumprido. Argumentam ainda que o novo modelo coloca o trabalhador à disposição do empregador e recebendo tão somente pelo período efetivamente trabalhado, levando à precarização do emprego, com redução de direitos sociais e ofensa aos direitos fundamentais, requerendo a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao contrato de trabalho intermitente, por também contrariar o princípio da dignidade humana. Nas ações ajuizadas, também demonstram que o contrato de trabalho intermitente favorece a atividade empresarial, em detrimento do trabalhador, que é a parte hipossuficiente da relação de emprego. E entre as violações ao princípio da isonomia, cita a regra que prevê a reparação recíproca, no caso de cancelamentos de serviços previamente agendados. Um ano após a vigência da reforma trabalhista, ainda há incertezas acerca de determinados institutos inseridos pelas normas. Mas uma coisa é certa: o novo marco legislativo acena para um cenário jurídico com regras mais claras, propiciando um ambiente de negócio favorável para abordar aspectos importantes para o mercado atual. Porém, há ainda um longo caminho a ser percorrido para a sedimentação da doutrina e jurisprudência quanto aos aspectos envolvendo o dia a dia da relação de trabalho.